Sim, Marivaldo, mas as coisas estão ainda confusas na minha cabeça. Por exemplo, você disse que um circuito elétrico é um caminho fechado. Ótimo, então vamos deixar mais claro. Vou pegar aqui, duas lâmpadas. Como eu sei que você pode não ter entendido também o que é uma ligação em série, então eu vou ligar essas lâmpadas em série. O que é ligar em série? É ligar uma após a outra. Uma vai depender da outra. Então, eu tenho uma lâmpada aqui, a outra lâmpada logo a seguir. Se essa lâmpada queimar, essa não funciona. Se essa lâmpada queimar, essa não funciona. Porque a corrente elétrica vai passar por uma lâmpada para depois passar pela outra, para depois chegar aqui no polo negativo. Agora, como eu quero ligar duas lâmpadas em série, eu vou precisar de duas pilhas. E como é que essas pilhas estão ligadas também em série? Como assim, Marivaldo, em série? Para que eu tenha a soma das forças eletromotrizes de cada pilha, eu tenho que ligar o polo negativo de uma ao polo positivo da outra. Traduzindo, as duas juntas em série funcionam como se fosse uma pilha de 1,5 mais 1,5, ou seja, de 3 volts. Então vamos ligar. Então agora eu tenho 1,5 mais 1,5, eu tenho 3 volts. Liguei aqui. Pronto. As duas estão em série. Então, primeiro, um circuito elétrico é um caminho fechado. A corrente elétrica vai sair aqui do polo positivo, vai passar por essa lâmpada, por essa outra lâmpada e chegar no polo negativo. Essas cargas positivas que chegaram aqui no polo positivo serão levadas para o polo positivo. Então eu tenho 3 volts, é o quê? É a força eletromotriz. Mas em funcionamento, se eu medir a diferença de potencial, não vai dar 3 volts. Porque parte da energia ela é transformada em calor. Então vamos lá, entendendo essa ligação aí em série. Liguei uma lâmpada, a outra liga. Desliguei, as duas desligam. Isso que caracteriza uma ligação em série. A corrente elétrica que passa por essas duas lâmpadas é a mesma. Sim, e agora, Marivaldo, que maluquice é essa? A corrente elétrica que saiu aqui do gerador, passou pelo primeiro amperímetro, passou pela primeira lâmpada, passou pelo segundo amperímetro, passou pela segunda lâmpada, passou pelo terceiro amperímetro e chegou aqui no polo positivo do gerador. E mais uma vez, se eu tenho aparelhos em série, a corrente elétrica que passa por um, passa pelo outro. Se um deixa de funcionar, desliguei um, o outro desliga. Liguei de novo, ele volta a funcionar. Então, beleza, uma ligação em série é uma ligação que é dependente. Uma lâmpada depende da outra. Se uma lâmpada queimar, todas as outras deixam de funcionar. Não é que as outras queimaram, elas deixam de funcionar porque é como se eu tivesse dado um corte no circuito, como se eu tivesse cortado o fio. Lembre que a corrente elétrica vai chegar pelo fio e vai passar pelo filamento de tungstênio. Se a lâmpada queima, significa que o filamento de tungstênio partiu. Então a corrente elétrica não vai conseguir circular, não vai conseguir percorrer esse caminho fechado, ou seja, percorrer o circuito elétrico. Então, por isso que uma lâmpada depende da outra. Eu tenho aí uma ligação em série. Por outro lado, temos também as ligações em paralelo. Como assim ligação em paralelo? Eu vou ligar as duas lâmpadas e vou ligar diretamente. Peguei os dois terminais aqui da lâmpada, juntei, liguei aqui no polo negativo, peguei os outros dois aqui, os outros dois terminais e liguei aqui no polo positivo. Ou seja, as duas lâmpadas estão ligadas diretamente aqui, na pilha. Então, eu tenho aqui as duas lâmpadas acesas. O Marivaldo ficou fraca. Porque o gerador não tem energia suficiente para funcionar as duas a pleno vapor. E por que não é uma ligação em série?
Se eu desligo uma lâmpada, eu não desligo a outra. Ó, se eu tiro uma lâmpada, a outra não desliga. Pô, Marivaldo, a outra ficou com um brilho mais intenso. É, porque ela está diretamente ligada ao gerador. E o gerador agora só está fornecendo energia para ela. Então, por isso que o brilho dela aumentou. Vou agora colocar de volta a minha lâmpada aqui. Ficou fraca a outra. Ó. Vou agora tirar essa outra. Na prática, no seu dia a dia, o que seria uma ligação em paralelo? Quando você usa, por exemplo, um T. Quando você usa uma extensão. Cada aparelho ligado na extensão está ligado de forma independente. Quando você desliga a televisão, o celular que está carregando ali, na mesma tomada, ou seja, no T, não desliga. Agora, é bom saber o seguinte, que está chegando corrente elétrica para alimentar cada aparelho. E a corrente elétrica, ela não some do nada. O que é que acontece? A corrente elétrica que está chegando para cada aparelho está vindo pelo mesmo fio ali da tomada. Onde é que eu quero chegar? Se você ligar aparelhos muito potentes, uma quantidade grande de aparelhos numa mesma tomada, a corrente elétrica que vai passar pelo fio da tomada vai ser tão grande que você vai potencializar o efeito Joule. Ou seja, o fio vai se aquecer tanto, que pode derreter lá a camada de isolamento. E aí você pode ter um curto-circuito.